Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 65. Um chamado para evangelistas médico-missionários. Estamos vivendo nos últimos dias. Aproxima-se o fim de todas as coisas. Cumprem-se rapidamente os sinais preditos por Cristo. Esperam-nos tempos tormentosos. Não pronunciamos, porém, palavra alguma de desalento ou descrença. Aquele que compreende as necessidades da situação dispõe as coisas de tal maneira que os obreiros colocados nos diferentes lugares possam desfrutar das vantagens que lhes permitam despertar com mais eficácia a atenção do público. Ele conhece as necessidades dos mais débeis membros do seu rebanho e envia sua mensagem tanto pelos caminhos como pelos atalhos. Ele nos ama com amor eterno. Lembremo-nos de que anunciamos uma mensagem de cura a um mundo repleto de almas enfermas de pecado. Ajude-nos o Senhor a aumentar a nossa fé e fazer-nos compreender que Ele quer que todos conheçamos seu ministério de curar e sua obra de propiciação. Ele quer que a luz de sua graça resplandeça de muitos lugares. Hospitais como centros de evangelização. Há em muitos lugares almas que ainda não ouviram a mensagem. Por conseguinte, a obra médico-missionária deve ser levada avante com mais zelo que nunca dantes. Essa obra é a porta pela qual a verdade conseguirá entrada nas grandes cidades e devem ser estabelecidos hospitais em muitos lugares. A obra efetuada pelas instituições de saúde é um dos meios mais eficazes de atingir todas as classes sociais. Nossos hospitais são o braço direito do Evangelho e abrem caminhos pelos quais a humanidade sofredora pode ser atingida pelas boas novas de restauração mediante Cristo. Nessas instituições, podem os enfermos aprender a encomendar o seu caso ao grande médico, que cooperará com seus ardentes esforços para recuperarem a saúde, produzindo-lhes cura tanto espiritual como física. Cristo não mais está em pessoa no mundo para ir de cidade a cidade e de aldeia a aldeia curando os enfermos. Comissionou-nos, porém, com o prosseguimento da obra médico-missionária por ele iniciada. Devemos, nesse sentido, fazer tudo quanto esteja ao nosso alcance. Devem ser fundadas instituições hospitalares onde os enfermos, tanto homens como mulheres, sejam confiados aos cuidados de médicos e enfermeiros tementes a Deus e tratados sem o emprego de drogas. Foi-me indicado que a obra a ser feita no tocante à reforma pró-saúde não deve sofrer atraso algum. Por meio dessa obra é que alcançaremos almas nos caminhos e valados. Foi-me mostrado, muito especialmente por meio dos nossos hospitais, muitas almas receberão a verdade presente e a ela obedecerão. Nessas instituições, tanto homens como mulheres devem ser ensinados a cuidar do próprio corpo, bem como firmar-se na fé. Deve-se lhes ensinar a significação de comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Disse Cristo: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João capítulo 6, verso 63. Nossos hospitais devem ser escolas em que o ensino deverá seguir os moldes médico-missionários. Devem dar às almas feridas pelo pecado as folhas da árvore da vida, que lhes devolverão a paz, a esperança e a fé em Jesus Cristo. Prossiga a obra do Senhor. Avancem as obras médico-missionária e educativa. Estou certo de que a nossa grande necessidade é de obreiros zelosos, abnegados, inteligentes e capazes. A verdadeira obra médico-missionária deve estar representada em cada cidade importante. Perguntem agora a muitos: Senhor, que queres que faça? Atos 9, verso 6. O propósito do Senhor é que seu método de curar isento de drogas seja evidenciado em todas as grandes cidades por meio de nossas instituições médicas. Deus reveste de santa dignidade os que, avançando sempre mais, vão a todo lugar onde possam ter acesso. Satanás dificultará a obra em tudo quanto possa, mas o poder divino acompanhará todos os obreiros fiéis. Guiados pela mão de nosso Pai Celestial, prossigamos aproveitando todas as ocasiões de estender a obra de Deus. O Senhor fala a todos os médicos missionários, dizendo-lhes: ide hoje trabalhar na minha vinha para ganhar almas.
Deus ouve as orações de todos quantos o buscam em verdade. Possui Ele o poder de que todos carecemos. Ele enche o coração de amor, alegria, paz e santidade. O caráter está constantemente sendo formado. Não podemos perder o nosso tempo agindo em oposição aos planos divinos. Médicos há que, por estar em estado em contato com os nossos sanatórios, têm interesse em residir próximo dessas instituições. Fecham os olhos para não verem o vasto campo, negligenciado e inculto, onde o trabalho abnegado produziria bênçãos para muitos. Os médicos missionários podem exercer influência enobrecedora e santificadora. Os que assim não procedem abusam de suas faculdades e fazem um trabalho que o Senhor repudia. O preparo de obreiros. Se alguma vez o Senhor falou por meu intermédio, falo agora ao dizer eu que os obreiros que se dedicam ao ramo da educação, pregação e trabalho médico-missionário devem andar unidos como um só homem, trabalhando todos sob a direção de Deus, auxiliando-se e abençoando-se mutuamente. Os que estiverem relacionados com nossas escolas e sanatórios devem trabalhar com entusiasmo. A obra é executada sob o ministério do Espírito Santo e por amor a Deus e à humanidade, receberá o selo divino e fará impressão na mente humana. O Senhor convida os nossos jovens para ingressarem em nossas escolas e prepararem-se rapidamente para o seu serviço. Devem ser fundadas escolas em vários lugares fora das cidades, onde os nossos jovens recebam instrução que os prepare para a obra de evangelização e missionário médica. Deve-se conceder ao Senhor a oportunidade de mostrar aos homens o seu dever e influenciar-lhes a mente. Ninguém deve comprometer-se a trabalhar durante determinado número de anos sob a administração de um grupo de homens ou em algum ramo especial da obra do Mestre, porque o próprio Senhor chamará os homens como fez com os humildes pecadores, e Ele próprio lhes indicará o seu território de atividades, bem como os métodos que devem seguir. Convidará homens a que deixem o arado e outras ocupações para fazerem soar a última advertência para as almas que perecem. Muitas maneiras há de trabalhar para o Mestre. O grande instrutor despertará a inteligência desses obreiros e lhes fará ver em sua palavra coisas maravilhosas. Enfermeiros como evangelistas. Nosso exemplo é Cristo, o grande missionário médico. Dele é dito: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4:23. Curava os enfermos e pregava o evangelho. Em sua obra, a cura e o ensino estavam intimamente unidos. Eles não devem ser separados hoje. Os enfermeiros que recebem instrução em nossas instituições devem ser preparados para trabalharem como evangelistas médico-missionários, unindo o ministério da palavra à cura física. Nossa luz deve brilhar em meio das trevas morais. Alguns dos que hoje estão em trevas, ao perceberem um reflexo da luz do mundo, verão que para eles existe uma esperança de salvação. Vossa luz talvez seja pequena. Lembrai, porém, que Deus é quem vô-la dá e vos considera responsáveis por fazê-la brilhar. Poderá acontecer que alguém acenda na vossa a sua tocha e a sua luz seja um meio de tirar das trevas outras pessoas. Há por toda parte em nosso redor oportunidades para prestarmos serviços. Devemos chegar a conhecer os nossos vizinhos e esforçar-nos por atraí-los para Cristo. Ao assim procedermos, teremos a sua aprovação e colaboração. Frequentemente, os moradores de uma cidade onde Cristo havia trabalhado manifestavam o desejo de vê-lo residir em seu meio e prosseguir trabalhando entre eles. Ele lhes dizia, porém, que seu dever era ir a outras cidades que não haviam ouvido as verdades que ele tinha para apresentar. Depois de haver comunicado a verdade aos habitantes de uma localidade, incumbia-os de prosseguirem naquilo que ele lhes comunicara e ia a outro lugar. Seus métodos de trabalho devem ser seguidos hoje em dia por aqueles a quem ele confiou a sua obra. Devemos ir de um lugar a outro proclamando a mensagem. Logo que a verdade seja proclamada num lugar, devemos ir advertir outros.
Devem ser organizados grupos e instruídos os seus membros cabalmente para se dedicarem ao trabalho de enfermeiros, evangelistas, pastores, colportores e estudantes do Evangelho, e aperfeiçoarem o caráter à semelhança divina. Nosso alvo presente deve ser o preparo para receber educação superior na escola celestial. Segundo as instruções que o Senhor me deu várias vezes, sei que alguns obreiros deveriam visitar cidades e vilas no desempenho do trabalho médico-missionário. Os que assim procederem conseguirão uma rica colheita, tanto das classes mais elevadas da sociedade como das mais humildes. E o caminho para esse trabalho é melhor preparado pelos esforços dos fiéis colportores. Muitos serão chamados para o trabalho de casa em casa, dando estudos bíblicos e orando com as pessoas interessadas. Aprendam os nossos ministros, que adquiriram experiência na pregação da palavra, a dar tratamentos simples e trabalhem então de maneira judiciosa como evangelistas médico-missionários. Precisa-se agora de obreiros evangelistas médico-missionários. Não podeis dedicar anos ao vosso preparo. Logo, portas que agora estão abertas haverão de fechar-se para sempre. Proclamai a mensagem agora. Não espereis, dando com isso oportunidade a que o inimigo se aposse do campo que está agora ao vosso alcance. Grupos pequenos devem ir fazer o trabalho que Cristo incumbiu os seus discípulos. Trabalhem como evangelistas, disseminando a nossa literatura e falando da verdade às pessoas que encontrem. Orem pelos doentes, provendo-lhes as necessidades, não com drogas, mas com remédios naturais, ensinando-lhes a recuperar a saúde e evitar a doença.